Olá, paz do Senhor. Vamos continuar falando sobre o livro de Hebreus, capítulo 4. A gente tinha parado no versículo... no versículo 8. Eu vou repetir o versículo 8. Hebreus, capítulo 4, versículo 8. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. O que significa isso? O apóstolo Paulo está falando que no tempo de Josué, quando ele estava levando as 12 tribos para a terra de Canaã, a terra prometida, a terra da herança do povo judeu israelita. Ele acabou não dando repouso para o povo, porque ainda faltava um repouso para que o povo de Deus possa entrar nele. Tanto é que está escrito aqui: Josué não falaria depois disso de outro dia. Aliás, aqui, pelo que eu estou percebendo, porque eu não li os outros trechos dos versículos que estão no capítulo 4 agora, no caso, quem falou foi Deus. Mas ele falou que haveria um outro repouso, que é o que nós vamos ler agora. Versículo 9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, com D maiúsculo. Aquele repouso que o povo de Israel das 12 tribos teve quando eles se apossaram da terra dos cananeus, que os filisteus, aonde os filisteus habitavam, foi um repouso durante alguns anos. As 12 tribos se estabeleceram na área, no território, e eles não tiveram nenhum problema. Eles ficaram lá sem ser incomodados pelos outros povos do mundo. Inclusive, eu acho que, não sei se foi nessa época ou depois, que está escrito na Bíblia que o reino de Salomão foi o reino mais tranquilo que o povo de Israel teve, porque eles não eram atacados por ninguém. Então, não sei se foi dois acontecimentos históricos ou este acontecimento é vinculado com esse outro acontecimento que eu falei sobre Salomão. Mas provavelmente são dois episódios diferentes. Eles tiveram descanso, repouso. Como o povo cristão hoje em dia tem repouso, descanso. No mundo inteiro. A gente ouve alguns rumores falando sobre que os cristãos lá na Coreia do Norte, por exemplo, são perseguidos, mas precisamos ver se realmente existe cristãos lá. Eu não sei, eu não posso dizer porque eu não estou lá, eu não estou vendo. Mas eu sei que lá, por exemplo, na Coreia do Norte, é um país muito fechado. O regime lá ele é muito severo, muito ditatorial.
Mas uma vez eu estava vendo na internet o desfile militar deles. E eu vi que o povo lá parece que eles são muito fiéis lá ao regime lá do ditador que eles têm lá, porque parecia que os militares, né, homens e mulheres que estavam desfilando, eles estavam bem nutridos assim, estavam bem saudáveis. Eles estavam com uma força, com uma energia tremenda, diferente do povo aqui do Brasil, né? Só que o povo aqui do Brasil, é porque aqui existe muitas classes sociais e o regime é diferente, né? Aqui é republicano e lá é comunista, né? Lá na Coreia do Norte, né? Dizem que lá tem cristãos, né? Mas não sei, não dá para saber, né? Porque eu acho que o cristão, se houver cristão, por exemplo, na Coreia do Norte, ele teria que sair o mais rápido possível daquele lugar, né? Porque lá eles não acreditam no cristianismo, né? Então lá ia ficar muito difícil uma pessoa ser cristão. Aqui no Brasil, que é mais fácil, as pessoas são muito desleixadas. Os cristãos aqui, os que vão na igreja protestante, eles têm uma conduta mais correta, mais decente. Agora, o resto do povo e o resto das religiões, eles deixam muito a desejar, né? Porque eles misturam a vida social, a parte social, a parte econômica, a parte financeira, a parte da classe, né, social, com a religião. Isso não tem nenhum cabimento, né? Porque aqui nós estamos fazendo um estudo, estamos mostrando, né, o que Paulo está falando em Hebreus da condição sacerdotal do cristão. Isto que estou revelando faz parte do evangelho do sacerdotismo, que o cristão ele tem que praticar, ele tem que cumprir. Apesar que o cristão não precisa mais fazer isso, praticar e cumprir, mas ele tem que fazer. E ele tem que obedecer a Deus, ao Deus Pai. E ele tem que querer fazer aquilo que Jesus Cristo mandou, o cristão verdadeiro. E nós estamos explicando a origem deste princípio de mandamento utilizando a vida de Abraão. Então, por isso que está escrito aqui. Ainda, Paulo está confirmando para todos os cristãos de todos os tempos que ainda há um repouso para o povo de Deus. Porque o povo de Deus agora são os cristãos, não são mais os judeus e os israelitas. Eles foram extinguidos. Jesus, ele cumpriu tudo do regime, da regra, da religião judaica israelita e criou uma outra religião chamada cristianismo. Só que o cristianismo, ele está super adulterado. Ele está muito contaminado, o cristianismo de hoje em dia. Então, nós estamos, eu, que sou profeta, rei, sacerdote e mestre da segunda ordem de Melquisedeque, da igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados.
estou revelando como se deve observar as leis, os costumes, as tradições cristãs, não judaicas. O problema é que hoje as igrejas cristãs elas estão misturando as duas doutrinas, do Velho Testamento e a do Novo Testamento. São dois evangelhos, o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Então, por isso que houve esta mistura. Então, aqui no canal, nós estamos tentando fazer como era antigamente, na época de Abraão e na época dos apóstolos, na época que Jesus Cristo nasceu, do jeito mais próximo de como eles viviam. Porque a gente tem que recuperar as virtudes, a moral e a ética. Então nós temos que melhorar estes quesitos. A parte do culto, a parte cerimonial, os ritos, a parte da liturgia, a parte das práticas e os costumes que os judeus israelitas faziam, a gente também pode fazer, mas com menos intensidade. A gente tem que primeiro receber a graça para depois poder viver uma vida independente, uma vida de liberdade, como Jesus veio aqui e destruiu todo o rigor das doutrinas, dos impérios, tanto judaico, israelita, como grego, romano, babilônio, egípcio e assim por diante, das outras nações. Hoje em dia, o poder deles ainda tem influência no mundo destes povos, porque nós temos que primeiro identificar e dividir, separar uma coisa da outra. Não podemos misturar as culturas, as tradições religiosas dos povos pagãos, pecaminosos dentro da nossa religião cristã. A gente não pode ser um cristão igual aquele grupo LGBT, por exemplo, que é um grupo que foi criado para atender os anseios e os costumes e as tradições das pessoas que participam desse grupo. Então, o cristão ele tem que manter as raízes do cristianismo. A gente não pode incorporar várias culturas e depois criar um evangelho adulterado, porque senão vira um evangelho anátema, como está escrito no capítulo 1 do livro de Gálatas, como Paulo descreve. A gente não pode ficar misturando outros tipos de pensamentos, de modo de vida dentro do cristianismo, senão vira uma bagunça. É igual um carnaval, a gente não entende nada do que está acontecendo. E daí a gente vai fazer coisas que não precisa fazer mais, porque a gente está incorporando a cultura, a tradição e os costumes dos judeus israelitas, que hoje eles não são mais o povo de Deus. Está escrito nas profecias.
Eu fiquei 4 anos estudando a Bíblia. Eu não estudei, eu não sei tudo. Mas eu consigo compreender que o povo de Israel e o povo de Judá, os judeus, eles já foram julgados, eles já foram sentenciados, já foram condenados. A maioria foi condenada, a minoria foi absolvida. Hoje eles estão junto com Jesus lá no céu. Porque Jesus, ele destruiu com todos os povos, com todas as raças. Agora só existe um povo, uma raça que é o cristão. Só que o cristão, ele tem que saber qual que é o costume, a tradição, a cultura que ele tem que seguir. Ele não pode misturar as coisas. É isso que o canal Igreja Evangelho dos Pobres está demonstrando, está mostrando. Por exemplo, nós estamos acabando de falar um versículo super importantíssimo que está no livro de Hebreus, capítulo 4, que nós estamos comprovando que o cristão verdadeiro, esse que entende o que está escrito no livro de Hebreus, o cristão, ele pode entrar no repouso de Deus. Daí ele não precisa mais fazer obras, praticar, executar, fazer a vontade dos homens, porque Jesus libertou espiritualmente e no mundo terreno. Pode ver, eu era morador de rua, eu era uma pessoa que vivia sem dinheiro, patrimônios, não tinha valor monetário. E consegui viver 4 anos assim. Ainda estou vivendo, porque não tenho dinheiro nem para comprar alimentos. Porque eu dependo de uma situação. Então, se eu tiver numa condição que eu não consiga o dinheiro, eu não consigo comprar alimentos. Daí, eu fico passando fome. Mas eu tenho a liberdade. Eu posso ficar aqui falando de Deus, de Jesus, mostrando dentro da Bíblia o significado, interpretando a palavra, os versículos, como eu estou fazendo. No versículo que nós lemos agora, acabamos de descobrir que resta ainda um repouso para o povo de Deus. Então, o povo de Deus tem que entrar neste repouso. Versículo 10. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, está vendo? Como Deus, com D maiúsculo, das suas. Está vendo? Se você entra no repouso de Deus, você não precisa mais viver igual os gentios, igual os judeus, igual os israelitas. Você não precisa fazer o que eles fazem. Igual os cristãos também, que hoje em dia não existe um cristão igual Abraão, igual Paulo, igual Jesus. Para chegar igual João Batista, igual Mateus, para chegar no nível deles, a gente tem que vender tudo e entregar para os pobres, como está escrito em Mateus 19, mandamento perfeito. Se quiser fazer por outro caminho, por outro método, pode fazer, mas aí eu não sei. Eu fiz do jeito que está escrito na Bíblia. Eu tinha dinheiro, vendi tudo que eu tinha, perdi tudo, fui morar na rua. Eu completei o que está escrito na Bíblia. Então eu me sinto como se eu fosse Jesus, como se eu fosse apóstolo Paulo, como se eu fosse Abraão, porque eu fiz o que Jesus mandou.
Então eu posso, está escrito, tem 3 versículos da Bíblia que fala que a gente pode ser igual ao nosso mestre. A gente só não pode ser maior do que ele. Então eu me sinto igual a Jesus Cristo. Eu tenho os 3 versículos anotados no meu caderno. Eu preciso pegar aqui, mas um está em Lucas e 2 está em Mateus. Está logo no começo, no capítulo 5 e 6. Está falando lá. Se nós formos aqui agora, eu vou pegar um versículo. Eu mostro que o que eu falei agora, eu comprovo. Está escrito aqui. Vamos ver se eu consigo achar em Mateus, porque em Lucas eu sei aonde está. Em Mateus está logo nos primeiros capítulos esta constatação. Vamos ver aqui se eu acho no versículo 5, que faz parte da lista dos mandamentos perfeitos. Deixa eu ver se eu consigo achar agora. Tô procurando. Eu prefiro ir em Lucas, que eu já sei onde está. Eu consegui decorar mais fácil. Esses 2 aqui, versículos que estão junto, mas está aqui, onde eu estou aqui. Eu precisava... Deixa eu ver se eu consigo achar nessa parte, também não tá. É que em Mateus eu fico um pouco perdido, porque eu não decorei onde está, mas está aqui perto. E eu estou com um pouco de dor de cabeça. Pode ser que esteja no capítulo 7. Porque eu queria chegar nestes 2 versículos de Mateus, que eles são mais completos. Então, para fazer esta pesquisa agora, eu sei que está por aqui, só que como a minha vista, esta parte da fronte não está boa, porque eu não estou mantendo a minha alimentação diária correta, estou tendo problemas, então eu fico me sentindo muito mal. Mas nós podemos ir em Lucas, depois, é porque está dentro do meu caderno, eu sei que está lá, está guardado lá. Daí é só pegar o caderno, olhar e já ver onde está. Só que eu vou em Lucas, porque Lucas, eu sei onde está. É um versículo, mas é o versículo que fala isso que eu falei agora. Está escrito aqui. Eu queria usar os 2 versículos de Mateus para ficar mais completo. Para mim pegar meu caderno vai dar muito trabalho agora. Então eu já cheguei aqui no versículo. Então eu vou falar o versículo para comprovar isso que eu falei. Lucas, capítulo 6, versículo 40. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. Por que eu cheguei à perfeição? Porque eu estou lendo Hebreus. Hebreus é o livro da perfeição. Porque quem chega no livro de Hebreus, ele vira sacerdote. Então, tem todas essas qualidades, todas essas qualificações, por isso que eu estou falando. O discípulo,
não é superior a seu mestre. Eu sou discípulo e Jesus é meu mestre. Eu sou sacerdote, eu virei mestre, mas Jesus é mestre dos mestres. Mas todo que for perfeito será como seu mestre. Como que eu cheguei na perfeição? Porque eu fiz igual está escrito na Bíblia. Na Bíblia está falando que a gente tem que largar tudo que tem e seguir a Jesus Cristo nos evangelhos, por exemplo, de Mateus. É só pegar os evangelhos de Mateus que a gente vê que eles não... Os apóstolos, eles deixaram de viver a vida deles, eles se tornaram perfeitos. Entendeu? Não é fazendo obras de caridade. Eu vou ter que desligar que eu estou recebendo uma chamada. Fica com Deus, Deus abençoe.